Olá, bem-vindos a mais um conteúdo do Comitê Financeiro de Farroupilha. Meu nome é Melissa Martins, eu sou sócia da Bianchi Advocacia e hoje eu vou funcionar aqui como mediadora desse nosso bate-papo. Antes da gente começar e de eu apresentar os nossos convidados de hoje, eu vou pedir para vocês que sigam o Comitê Financeiro da SIX nas nossas redes sociais, que nos assistam no YouTube, dê o like, diga o que vocês acharam dessa gravação, dos conteúdos que vocês encontraram lá, se é legal, do que vocês têm interesse em saber mais sobre gestão financeira, para pessoas físicas e também para quem tem empresa. Hoje o nosso bate-papo ele é mais focado para quem tem empresas, mas o programa aqui ele tem essa função, esse objetivo, é de alcançar a todos, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, e trazer conteúdo que acrescentem a vocês, principalmente na parte de instrução, de como fazer, como cuidar de suas finanças, tanto pessoais, pessoas físicas, então, quanto pessoas jurídicas. Então vamos lá, gente. Feito esse convite para vocês, eu vou apresentar então os nossos convidados. Hoje comigo aqui está Rochelle Verona, que vai se apresentar para vocês, e também o Darcy Leves. Então eu vou pedir para eles que se apresentem para vocês. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite mais uma vez aqui da SIC Farroupilha. Meu nome é Rochelle Verona, sou contadora de formação e sou sócia da Objetiva Contabilidade, tenho 18 anos já de experiência no setor na área contábil e meu orgulho lá no escritório é cuidar da área fiscal, da área de tributos. Eu tenho uma paixão de falar em algo que os empresários normalmente não gostam, que é na área tributária. Olá, então eu sou o Darcy Leves, a minha formação é professor de física, depois do mestrado em computação, e então também atuo como pequeno empresário e hoje como diretor-geral da Secretaria Municipal de Gestão e Governo na Prefeitura de Farroupilha e há algum tempo, então, trabalhando também na área de captação de recursos. Bom, gente, continuando então, o tema de hoje é impostos são um desafio para as empresas. Esse é o nosso tema. E impostos realmente são uma dor de cabeça, mas a gente precisa estar alinhado à legislação, à formalidade, enfim, cumprimentos legais, para a nossa empresa andar bem. E aí eu pergunto, Rochelle, imposto realmente é um desafio para as empresas? Ninguém quer pagar imposto, O empresário, a gente atende, como advogada, eu como contadora, nosso dia a dia é atender os empresários. E quando a gente fala de tributo, aí vem sempre um choro do empresário, um desafio do empresário. Até porque também, vamos combinar que no Brasil a nossa carga tributária efetiva ela é alta se comparar ali a outros países desenvolvidos e não tão desenvolvidos, Mas é um desafio sim falar sobre tributo no Brasil, uma também por causa da complexidade, da nossa legislação tributária, É um emaranhado de normas tributárias e é desafiador para quem entende interpretar toda essa legislação e passar isso para o empresário de forma mais simples, e da maneira mais correta possível, Então, no Brasil, sim, hoje é desafiador, sempre foi e sempre vai ser, independente de estar vindo uma reforma tributária, vai ser desafiador também, mas eu acho que o nosso papel é ajudar o empresário a entender essa carga tributária que ele tem na sua empresa, para fazer com que ele entenda que isso faz parte do negócio dele e diluir isso de uma forma mais inteligente possível e dentro da legalidade. Darcy, é um desafio? Com certeza, muitas coisas ao longo do caminho vão sendo questionadas também, eu vejo assim, por parte das empresas, por parte do cidadão comum que paga os impostos também, questões do tipo, por que existe o IPVA, mas nós temos que pagar pedágio, coisas desse tipo, Na verdade, se a gente
começa a entender um pouquinho, a gente vê que os governos, né, eles acabam sempre não tendo recursos suficientes para fazer tudo que os impostos, assim, via de regra, deveriam pagar, né? E por isso eles acabam, então, aumentando os impostos para nós, né? E aí o pedágio é o exemplo mais prático que está em ascensão em o assunto agora no momento, né? Mas, ao mesmo tempo, nós, usando o benefício do imposto numa rodovia bem pavimentada, bem cuidada, a gente sente até um certo gosto de pagar aquele pedágio, porque a gente lembra que, em alguns momentos, como que as coisas eram, como que as estradas estavam aqui na nossa região, né? Então, de uma forma geral, o grande desafio eu vejo na parte do empresário é saber que aquele imposto, seja o que for, seja ICMS, seja imposto de renda, ele vai ter que ser pago, colocar isso então já no produto, né? Se esse imposto aumentar, ele aumentar o seu produto, e aí vem esse desafio, porque se nós, assim, né, se eu tiver que comprar um pneu, um exemplo, assim, um pneu, e aí vocês duas são fornecedoras, têm lojas de pneus, né? E aí vocês me dão uma diferença de R$200 entre uma vendedora e outra, uma empresa e outra, né? Como é que vocês conseguem fazer isso? Mas, de uma forma geral, eu não vou querer muito saber se vocês estão pagando tudo certinho ou não, mas aquele desconto vai me atrair, né? Qualquer pessoa vai fazer essa análise, né? Então, é um grande desafio, com certeza, depois, como que a empresa que está me vendendo a menos vai conseguir pagar os seus impostos em dia, conseguir repor mercadoria, pagar os seus funcionários, tudo isso aí. Então, é uma coisa que envolve muitas questões, né, de ambos os lados, de quem está comprando e de quem está vendendo ou produzindo. É um desafio mesmo. Então, assim, pegando o gancho do que você falou, do teu exemplo, né, Rochelle, me explica uma coisa. O brasileiro, ele é empreendedor de natureza, né? Quando ele quer empresariar, ele realmente vai, ele faz acontecer e o negócio prospera. Mas o negócio prospera sem pensar num contador e sem pensar, daqui a pouco, num advogado e muito menos em planejar. Ele executa, ele sai executando, ele não para planejar o seu negócio. E aí, onde é que entra a questão do planejamento desse imposto, dessa parte tributária? O que você tem para dizer para o nosso ouvinte hoje? Então, quando vem o empresário lá para abrir empresa, primeiro a gente precisa entender qual é a atividade, qual é o ramo que ele vai ser inserido, né? Porque, como eu falei anteriormente, no Brasil a carga tributária, a legislação tributária é complexa. Então, dependendo da atividade, do volume do faturamento dele, a gente vai fazer o quê? Uma análise para ver qual é o regime tributário que ele pode aderir, tá? Então, quando ele abre um CNPJ, uma pessoa jurídica, a gente avalia, num primeiro momento, isso com o cliente, né? Que atividade ele vai ter, qual é o volume de faturamento dele, quem são os principais, a ideia que ele vai ter de principais clientes. Porque no Brasil nós temos, a pessoa jurídica ela pode tributar sobre 3 regimes, tá? Simples Nacional, e o Simples Nacional, ele é um regime unificado de tributação, tá? O nome fala que é um simples, né? Um regime simplificado, mas de simples ele não tem nada para quem operacionaliza ele. Mas de certa forma o empresário ele recebe uma única guia mensal de imposto e nele compreende os impostos ICMS, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda pessoa jurídica, PIS, COFINS, ISS, se for indústria ou IPI. Então ele engloba esses impostos, tá? E o CPP, que é a cota patronal do INSS, que até o empresário do Simples, a gente diz que ele não paga INSS patronal. É uma grande mentira, teoricamente, porque ele paga dentro da guia. Exatamente. Mas para ele entender que ele não vai ter uma guia extra de INSS, né? Então, nesse regime unificado de tributação é o Simples Nacional, tá? Só que ele tem algumas regras, inclusive. Por exemplo, empresas só pode faturar até 4.800.000 ano, uma média de 400 mil mês.
Algumas atividades não são permitidas dentro do Simples, tem algumas regras bem específicas, então eu não posso ter outra empresa que não seja do mesmo regime do Simples. Então eu, Rochelle, sou sócia da Objetiva Contabilidade, e eu tenho uma outra empresa de um outro regime que fatura mais, a soma dos faturamentos não me permitiria ter empresa do Simples. Então tudo isso, quando o empresário vai abrir empresa, a gente tem que fazer essas perguntas. Ele vem com as perguntas dele, né? Porque ele quer ter esse conhecimento de como ele faz, porque ele está constituindo uma empresa, né? E nós fazemos essas perguntas para ele, para entender onde a gente vai classificar esse regime tributário. Então, Simples, basicamente, assim, né? Por cima, ele tem alguns detalhes que todos esses, o contador vai fazer essa análise se pode ser do Simples Nacional. Lucro presumido, né? Que aí todos aqueles impostos que estão unificados na guia do Simples, a gente abre no lucro presumido. Então, ele vai receber. Se ele comercializar, industrializar a mercadoria, ele vai receber uma guia de ICMS para pagar. Aí tem PIS, COFINS, IR, contribuição, que é a parte federal, né? Sobre o faturamento dele. Se ele for uma indústria, vai ter mais o IPI. Se for prestação de serviço, o ISSQN, tá? Sobre faturamento. E o lucro real são para empresas onde a gente, numa análise tributária, verifica que pode ser sim do lucro real. Todas elas a gente faz análise, né? Mas por quê? Tem algumas diferenças do lucro presumido. O IR, contribuição, PIS e COFINS, a gente pode utilizar créditos. Na verdade, o IR, a contribuição, é sobre o real lucro, por isso que se chama lucro real. Sobre o real lucro, a gente tributa, né? PIS e COFINS, ICMS, dá direito a créditos. Ali a gente faz apurações dentro desses impostos, são mini apurações dentro da empresa para gerar guias para os clientes. Aí, se um mês ele comprou mais matéria-prima do que vendeu, aquele mês, teoricamente, né, supondo ele vai ter um saldo credor, que ele pode levar para o mês seguinte. Então, tudo isso tem uma análise por trás, tá? Então, outra questão, Melissa, é que eles vêm no escritório e dizem assim, porque o Darcy ali, que ele é meu vizinho, ele tem uma empresa do lucro presumido e eu quero ser também do lucro presumido. Mas a gente, às vezes acontece o contrário, ele é do Simples, por que eu não sou do Simples? É porque tem uma análise atrás, não é porque o teu vizinho é de um regime tributário que a tua empresa vai ser desse regime tributário, mesmo sendo do mesmo produto, ou até às vezes é concorrente que é parceiro. Cada empresa tem a sua estrutura que tem que ser avaliada, analisada e colocada à prova com o planejamento tributário, né? Então, e outra coisa, muitos empresários que são pequenos empresários, eles podem ser do lucro presumido. E daí os outros ficam, mas como é que tu fatura 30, 40 mil reais por mês e tu é do presumido? Será que não vale mais a pena ser do Simples? Tem toda uma análise, porque tem no Simples, por isso que eu disse que do Simples Nacional não tem nada de simples. Dentro do Simples tem várias tabelas que a gente vai tributar o empresário. Vou dar um exemplo de serviço, tá? Tem tipos de serviço que a alíquota inicial é de 15,5% e já no presumido ela baixa para 13%. Então, nessa situação, a empresa é mais vantajosa ser do presumido mesmo faturando pouco. Então, é uma ilusão falar que só grandes empresas que não são do Simples Nacional. A empresa pode ser pequena e ser do lucro real, lucro presumido. Tudo depende de uma análise, de um planejamento tributário que vem por trás, né? Certo. E pagar imposto todo mundo vai pagar, né, gente? Independente do regime que escolher. E antes de eu passar para o Darcy, uma última pergunta. Escolhi o meu regime tributário. Eu posso mudar na metade do ano ali? Não. Daqui 3, 4 meses me arrependi. Posso mudar? Não. Tem algumas regras que a gente tem que seguir para regime. Por isso que a decisão ela tem que ser tomada em conjunto, tá? Entre o empresário e o seu contador. Porque essa regra ela define o ano calendário de regime tributário. Pode ser, salvo algumas situações especiais. Por exemplo, eu sou do Simples, lembra a regra do Simples Nacional, faturar até 4.800.000 e eu estourei esse limite. Aí eu tenho que obrigatoriamente sair desse regime
ali daí tem uma regra ali dos 20% que excede, se é no ano calendário seguinte ou no mês seguinte. Ou até, por exemplo, eu sou do Simples Nacional e eu incluí uma atividade na metade do ano, eu alterei o meu contrato e coloquei que agora eu sou uma holding. Não pode ser do Simples, então obrigatoriamente eu tenho que mudar de regime tributário. Então, não pode, salvo exceções, né, que te fazem obrigatoriamente mudar de regime tributário. Agora, uma coisa é certa, tu estás no lucro presumido, lucro real, na metade do ano que acontece, né, faz um planejamento tributário, tu coloca a empresa no presumido, ela poderia ter sido do Simples, por alguma questão, foi feito um planejamento, foi colocado ela no presumido, ela não pode na metade do ano voltar a ser Simples, porque o Simples tem uma regra que é tu só pode aderir em janeiro do ano calendário, né, então, ou até agora questão, os governos eles estão mais alinhados em questão de exclusões de empresa, porque para ser do Simples tu não pode ter débitos tributários, tá? E aí, final do ano, o que acontece com muitos empresários que se apertam durante o ano, deixaram aquela guia de Simples para trás, um alvará da prefeitura, alguma taxa, alguma coisa, e final do ano a empresa foi excluída do Simples. Ainda assim, ela tem todo janeiro para se regularizar, para pedir a sua reinclusão no Simples. Mas se ela não fizer em janeiro, durante todo aquele ano calendário, ela tem que optar ou para o lucro real ou para o lucro presumido, embora seja em mais vantagem do Simples Nacional, porque ela estava com um débito tributário que impossibilita ela a estar no regime do simplificado ali do Simples Nacional para aquele ano calendário. Em resumo, estudar e conhecer o seu negócio é muito importante para escolher o regime tributário. Exatamente. Então vamos lá. Darcy, você trabalha na prefeitura com a captação de recursos. Conta para nós como é que funciona e como é que isso impacta o nosso empresário ali na hora de pagar o imposto. Ok, bom, primeiro, eu acho que a forma que mais pessoas conhecem de captação de recursos é dos deputados, né? Então, quem mais tem recurso individualmente para destinar são os deputados federais, né? Eles têm aí cerca de 50 milhões, que são impostos nossos, né, que vão para Brasília, e depois cada deputado, são 513 deputados no Brasil inteiro, né? No nosso estado tem 31 deputados e mais 3 senadores. Então são 34 pessoas eleitas aqui no nosso estado que tem cada uma por ano 50 milhões de reais. Com exceções assim, aqueles que são vinculados mais próximos do governo, eles têm até mais, né? Porque daí tem o ministério que dá um recurso extra, coisa desse tipo. Então, isso são impostos. E como é que a gente vai buscar esse imposto se, por exemplo, um de nós fôssemos deputado ou deputada federal, nós teríamos 50 milhões e nós temos no estado 497 municípios, né? Agora sim. Isso aí. Então, como é que a gente vai distribuir isso, né? São 50 milhões todos os anos, mas ao mesmo tempo são 497 municípios. Todos eles pagam uma parte desse imposto que vai para lá e depois alguém decide para onde colocar esses recursos, né? Então, isso aí, se eu pudesse resumir assim num jargão para todo mundo entender, quem chora mais acaba ganhando mais, né? Porque assim, nós temos que fazer um trabalho então de contatar esses 34 parlamentares, né, deputados e senadores, e ir lá, inclusive. Muitas pessoas perguntam assim, mas eles têm assessores, têm telefones, eles vêm para cá toda semana, no fim de semana eles vêm para cá, eles vão para lá na segunda. E por que a gente tem que ir lá, né? Porque assim, quem não é visto não é lembrado. Mesmo que você seja visto aqui, é diferente de ir lá. Então lá tem assessores, as pessoas que trabalham com os orçamentos de cada deputado. Então o deputado define em um determinado período do ano em quais ministérios ele vai colocar esses 50 milhões, né? Isso ele pode definir junto com o orçamento da União, por exemplo. Desses 50 milhões, 25 milhões eles são para a saúde e o deputado não pode alterar, né? Ele pode alterar sim, se é PAP, que é o
programa de atenção primária, que é mais para unidades básicas de saúde básica, assim, né, que as prefeituras utilizam, ou MAC, que é média e alta complexidade, que é para o hospital, por exemplo, né? Isso ele pode definir, mas então 25 milhões tem que ser para a saúde. E aí ele define assim, Farroupilha veio aqui várias vezes, vieram me pedir, explicaram isso, estão fazendo uma coisa lá, estão, sei lá, reformando um posto de saúde, teve um problema lá, então lá eu vou dar 500 mil. O deputado decide mais ou menos assim, né? Junto com os seus assessores. Às vezes nós vamos lá, em Brasília a gente não fala diretamente com o deputado, naquele dia, enfim, não deu, e é sempre meio corrido, então falamos com os assessores, tentamos firmar um compromisso, e aí digamos que a gente vai conseguindo 300 de um, 500 do outro. Tem alguns que eles gostam mais, assim, gostam mais da causa, gostaram dos nossos argumentos, né? E daí a 1 milhão. E então tudo isso acaba vindo para nós em algum momento do ano, né, para a prefeitura, e tem que ser aplicado na finalidade específica, senão, claro, vai dar problema. Mas então, são impostos que têm que ser buscados, né? Então, todos nós aqui hoje pagamos uma parte desses impostos em alguma coisa que a gente fez, que a gente comprou, que a gente consumiu. E depois nós temos que ir lá choramingar para voltar alguma coisa. E se a gente não fizer isso, então assim, Farroupilha não veio pedir, eu vou dar para o que veio pedir, para, sei lá, outro município que veio pedir. É assim que funciona com os deputados. Aí nós temos também os ministérios, eles lançam programas, né? Por exemplo, o governo fez uma propaganda, então ele lançou o novo PAC, né? E daí tem lá o município que quer pedir uma nova unidade básica de saúde, por exemplo, de 2 milhões. Tem de 2 milhões, tem de 5 milhões, nós conseguimos uma de 6 milhões aqui, né? E muito raro. Mas aí foi assim, nós cadastramos a proposta, nós mostramos que tinha área, no nome do município, matrícula atualizada, do imóvel, tudo isso, então nós temos que colocar ali, muitas vezes já projetar em cima da área para mostrar que nós estamos preparados, que nós temos equipe técnica para também projetar. Né? Que o projeto é viável. Isso, que nós merecemos, que eles podem dar um voto de confiança e mandar esse recurso para nós, que a gente vai aplicar no tempo certo e tal, e vai executar a obra. E, ao mesmo tempo, mesmo assim, cadastrando e mostrando tecnicamente que nós somos bons ou preparados, nós temos que ir lá, visitar os ministérios, falar com a presidência da República, apontar, o Farroupilha precisa por causa disso, disso, disso e disso, a gente atende 39 municípios no hospital. Tem que explicar, tem que falar do município, né, sem mentir, porque eles têm acesso a tudo, isso aí. E daí a gente vai conseguindo recursos. Então, os deputados estaduais agora nesse governo do Eduardo Leite, eles também criaram emendas, eles não tinham. Mas aí eles têm, se não me engano, se não mudou nada, 1 milhão para cada deputado por ano. Então é uma coisinha assim bem menor, a não ser que alguma coisa mudou e eu não esteja sabendo. Comparando 1 milhão com 50 que os deputados federais têm, é muita diferença, né? E aí, então, essa é uma forma de captar recursos que são de impostos, né? E assim, se aprovou, o deputado aceitou, ele vai mandar um ofício, vai mandar o dinheiro direto e depois a gente presta contas. Mas aí nós temos também, então, agora falando mais das empresas, né? Os governos, eles foram criando também leis de incentivo. E aí é uma coisa que dá muito trabalho, isso aí. É uma coisa assim, bem mais trabalhosa no sentido de fazer acontecer, assim, os processos são bem mais burocráticos e mais trabalhosos. Mas você tem muitas possibilidades e que aí muitas pessoas, por achar difícil, não fazem, ou então às vezes as empresas elas têm algum contador que às vezes não quer muito trabalho, então enfim, não estou falando mal dos contadores, né? Mas em todos os setores, né, tem pessoas que acham, não, isso é muito difícil, então eu não quero fazer. Ou então o empresário é meio resistente, não acredita, acha que isso aí vai ser uma furada. E aí ele paga o imposto dele e não está nem aí para as leis de incentivo. Mas assim, de uma forma geral, sendo bem explicado com a ajuda do contador, ele provando a lei é essa, pode abater, vamos pegar exemplos então, né? As empresas que são do lucro real, então elas pagam imposto de renda. E daí isso no Brasil inteiro, não importa a localização da empresa, nós podemos fazer projetos e enviar, por exemplo, para o Ministério do Esporte. Aí você envia um projeto que é de uma construção, por exemplo.
Aí você já tem que enviar toda a parte da engenharia, etc. E aí você aprovou esse projeto no Ministério do Esporte, na Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Perfeito, dá 500 mil esse projeto, exemplo. Aí não garante os 500 mil para você aprovação. Você tem que, depois dessa aprovação, captar os recursos numa empresa de lucro real ou em várias empresas de lucro real, e ela pode destinar 2% do imposto de renda que ela pagou no ano anterior ou no ano atual, se ela tem fechamento trimestral, por exemplo, fechou o trimestre, 2% do que ela pagou de imposto de renda, ela pode destinar para o projeto. E aí isso é bom por quê? Porque assim, ela vai pagar esse imposto obrigatoriamente de qualquer forma, mas ela pode pegar aqueles 2% de tudo que ela paga e colocar no projeto da Melissa, por exemplo, que é de Farroupilha, etc. E aí ela vai ver, se isso aí for 50 mil, 100 mil, 200 mil, ela vai ver depois aquele projeto sendo executado aqui. E aí é um recurso que já foi assim, esse caminho de nós irmos dos deputados, ele foi atalhado aqui, né? Você deixou o recurso aqui. E aí, para fazer assim mais rapidamente um resumo, tudo que envolve imposto de renda, a empresa pode destinar, além desses 2% para a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, ela pode destinar mais 4% para projetos aprovados na Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, né? E isso sem concorrer com os 2 do esporte, né? Seriam os 4 mais 2. 4 mais 2, ela pode destinar mais 1% para o CONDICA, Fundo da Criança e do Adolescente, mais 1% para o Fundo do Idoso e mais 1% para projetos de oncologia na área da saúde, aprovados no Ministério da Saúde, que aqui a gente não tem oncologia, senão se tiver... Eu não sabia do 1% da oncologia. Sim, e mais 1% em projetos do PRONAS, que são projetos de assistência social. Por exemplo, instituições que trabalham nessa área. Esse eu acho que é novo, né? Esse do... Não, já tem tempo também. Então também é possível mais esse 1%. Nossa, tu viu? 4 mais 2, fazendo a conta que os 9? Vamos somar até, de cabeça eu não sei, 4 da cultura, mais 2 do esporte são 6. Mais 1 do PRONAS, mais 7. 1 Condica, do PRONON, mais 1 do CONDIC e Fundo da Criança, e mais 1 do idoso. 9%. Então você imagina, né? Em vez de eu destinar aquele imposto que eu iria... Aquela frase que é dita nesses momentos, menos Brasília e mais Brasil, né? Isso, no sentido, isso. eu tenho que... É um imposto que eu já tenho que pagar. Só que em vez de pagar lá naquela guia que vai lá para a União, eu separo uma fatiazinha, as fatiazinhas ali, e destino para projetos que vão ficar dentro do meu município ou da minha região para beneficiar a minha comunidade. Exato. E nessas leis, todas essas leis que a gente falou, todos esses percentuais, se a empresa respeitar, né, digamos assim, o 1% é 10 mil. Então ela vai poder destinar aí 90 mil, né, entre todos os projetos, e ela abate 100% desse recurso. Ou seja, é simplesmente tira os 90 mil em vez de dar para o governo, deixa nessas 9, não é 9 áreas. Fatias, né? Deixa nessas fatias aqui e aí abate, pega os recibos, né, oficiais que cada projeto desses vai emitir, recibos que saem dos próprios ministérios, dos sistemas dos ministérios, e abate lá na contabilidade. Então, significa que esses 9% podem ficar aqui e ela não vai ter custo nem um centavo, ela vai pagar por causa disso, né? Aí, se eu posso, não sei se eu posso... Vai falando que isso interessa, acho que é importante que os empresários saibam. Né? Não, com certeza, até porque, já que o imposto é um desafio, eu saber que ele vai ficar aqui é um alento para todo empresário, né? É muito, muito gratificante isso, saber que você pode, de uma fatia que tu vai pagar, não vai ficar só para o Leão ou só para Brasília, como a Rochelle falou, né? Ela vai ficar aqui no município, ela vai ficar no meu hospital, vai ser para a minha UPA, né? Na escola, na educação aqui. Então é importante, então por favor continue. Isso aí. E aí só para fazer um complemento aí, aqui em Farroupilha faz pouco tempo que eu estou aí, desde outubro de 2023. Mas assim, para dar um exemplo maior de Canoas, eu trabalhei já na prefeitura de Canoas e por 16 meses lá nós percebemos o quê? Que primeiro, daí o município, no caso do CONDICA, Fundo da Criança e do Fundo do Idoso, é o município que tem que organizar isso, né? Tem que deixar em dia certinho, conta aberta, etc.
Mas não é difícil, né? É uma coisa burocrática que tem que ser feita. O município aqui já está organizado nesse sentido. O difícil é começar. Depois que tu já deu o primeiro chute, vai, né? Isso aí. E só para comentar assim, um caso muito real. Lá em Porto Alegre, a gente viu, nós fomos numa equipe lá em Porto Alegre, e é o município do Brasil que mais arrecada recursos nesses dois fundos, no Fundo da Criança e no Fundo do Idoso. Lá em 2019, por aí, era mais de 10 milhões nos dois fundos que eles arrecadavam. Então, você vê, são impostos que são arrecadados dessa forma todos os anos e depois, assim, distribuídos para as instituições que trabalham com criança e adolescente. Dentro do CONDIC, dentro do Fundo do Idoso, que eles já têm os projetos para fazer essas destinações desses recursos do imposto de renda que recebem, né? Isso aí. Daí nós fomos pesquisar na Prefeitura de Canoas e nós tínhamos as contas abertas e uma pequena estrutura feita. Mas tinha 130 mil nas duas contas e estava tudo paradão, assim, né? Daí a gente começou, então, conversa com o prefeito, explica para um, para outro, porque as pessoas... É uma coisa bem técnica, né? Sim, tem que provar. Não entendem como funciona o processo, né, também. Isso. Quando vem de política, todo mundo desconfia, né? Uhum. Sim. Né? Vem da administração pública, todo mundo olha desconfiado, será? Isso aí. Mas, enfim, daí feito um trabalho, etc., visitando municípios que já estavam organizados nessa área, etc., a gente conseguiu organizar e deixar, como é um município bem maior, deixar 3 pessoas concursadas para gerenciar os projetos que iam vir e os recursos que iam vir nesses 2 fundos, né? Mas, assim, é a segunda economia do Estado. Então, comparando com Farroupilha, é mais de 3 bilhões de orçamento do município, quando aqui nós temos 400 e quase 500 mil projetado, mas que vai dar uns 450 mil por ano de orçamento, só para comparar assim, o tamanho do município, né? Quanto maior o município, via de regra, mais empresas também, mais pessoas para contribuir. Então, assim, para ser mais prático, nós organizamos tudo isso e começamos a contatar as empresas e também os contadores, o Conselho Regional de Contabilidade é muito parceiro nisso aí. Fomos na Receita Federal e descobrimos quanto que as pessoas físicas também podem, né, no imposto de renda, Sim. quanto que as pessoas físicas pagam no imposto de renda, todos em Canoas. Aí eles nos passaram, é X. Então, aí a pessoa física pode destinar 6%, se for para fundo da criança e adolescente, né? Então, deu tanto valor e nós começamos a fazer campanha para isso. Resumindo, pessoas físicas e empresas, agora, há um mês atrás, eu fiquei sabendo que lá, nos 2 fundos que tinha 150 mil e estava parado, já tem mais de 6 milhões, né? Num único ano. Então, o que você vai fazer com 6 milhões? É muita coisa, é muita diferença, né? Que se não tivesse feito isso, ele ia para Brasília. E aí pode ser que vai 100 mil para lá, 100 mil para cá, Sim, etc. Né? E o empresário aqui de Farroupilha, como é que ele faz para saber os projetos que estão em andamento em Farroupilha? Muito importante essa pergunta, né? Eu até gostaria, assim, de nós, talvez, fazermos alguns eventos, ou nos eventos que já acontecem, que envolvem contadores, que envolvem também advogados, enfim, que trabalham com o ramo empresarial. Até a própria SIC, né? E isso também, não tem o Conselho de Contadores, também uma unidade local aqui? Sim, a gente tem a delegada, que é a Márcia Montenegro. Certo. E eu acho que seria importante... É que o próprio Conselho de Contabilidade, ele faz uma campanha para os contadores contatarem a sua localidade, a Condica, o Fundo do Idoso, para movimentar, para que a gente também, os contadores tenham a iniciativa de fazer essa pergunta para o pessoal que a gente faz declaração de imposto de renda, para fazer essa destinação. Eu, particularmente, lá no escritório, eu já faço isso, porque, assim, tem algumas regras também, falando da pessoa física, né? Isso. A gente faz a destinação se tu usar pelo modo completo da declaração, porque na física a gente utiliza ou simplificado, né? Ou completo. Sim. Então, na completo, dando imposto a pagar, já lá, porque os 6% isso destina no ano calendário. Sim. Mas tem 3%, porque agora a gente vai começar a fazer a declaração de imposto de renda. Dá para destinar agora, se tu não destinou. Direto na declaração. Direto na declaração. Então é importante e é muito simples de fazer essa destinação da declaração de imposto de renda da pessoa física. Tá? Na jurídica tem sim as suas complexidades que o contador vai saber fazer,
Mas na física é muito simples fazer e assim, ó, eu vejo um exemplo aqui em Farroupilha, o Condica, ele está sempre muito aberto, está sempre palestrando, fazendo prestação de contas à comunidade, então eu não vejo problema nisso, inclusive gosto muito de ir nessas prestações de contas que a gente vê o quanto a gente pode ajudar mais, porque são mais projetos que nós como empresários, nós como pessoas físicas podemos buscar para que a nossa comunidade tenha esse giro do imposto, né, menos Brasília, e mais Farroupilha, digamos assim, né? Assim, ó, seria um sonho se todo o recurso que a gente poderia destinar viesse para todas essas áreas ficasse aqui. Isso aí seria um sonho, assim, a gente viria muito mais coisas sendo feitas, assim, mas assim, ó, muito mais mesmo, assim, porque se a gente pegasse só de pessoa física, né, por exemplo, pela Receita Federal, nós podemos ir, eles nos fornecem essa informação. Quanto que Farroupilha pagou de imposto de renda como pessoa física, né? Bom, então eles vão nos dizer, ó, tanto. E aí, quanto desse valor poderia ter ficado aqui, em quais fundos, né? Em quais áreas. E então, só de pessoa física. Aí, se a gente pegar as empresas, então, você perguntou também como que a empresa pode descobrir, né? Isso. Se forem projetos cadastrados na Lei Federal de Incentivo ao Esporte, então o próprio Ministério tem um portal lá que a gente pode verificar projetos aprovados em qual município. Isso dá para verificar. Tem na cultura também isso, tem. Mas assim, eu vejo que isso assim não é difícil, mas dá um certo trabalho e daí muita gente acaba não fazendo, né? Uhum. E aí, na verdade, eu vejo que também tem que ter essa parte nossa, então, de prefeituras e das instituições, de botar o projeto, apresentar o projeto, aprovar e aí divulgar. Ó, tem projeto aqui, tem projeto ali, o projeto é esse é do esporte, esse é da cultura, etc. E aí já lança para todas as empresas ou num grupo de contadores, isso espalha, enfim, e consegue captar os recursos de uma forma mais rápida. E eu só falei até agora de imposto de renda, eu nem falei de ICMS, né? Que daí tem os projetos do Estado. Pois é, eu vejo algumas empresas lá no escritório que fazem essa destinação, principalmente na questão do esporte, né? Só que tem uma contrapartida ali também, né? Isso, daí ali ela muda um pouquinho no seguinte sentido. Vamos pegar o exemplo do esporte. Um projeto que esteja aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte e custe, o valor do projeto é R$100 mil, por exemplo, o empresário pode, então, destinar, uma ou mais empresas destinar até chegar nos R$100 mil, mas eles têm que depositar 10% desses 100 mil num fundo. E aí os 100 mil, eles são completamente abatidos do ICMS. ICM, que é um imposto estadual, só para o pessoal de casa também saber. Da mesma forma... Esse imposto sobre circulação de mercadorias. Então, circulou mercadorias, indústria e comércios, esse imposto que paga. Isso aí. E aí, então, o valor destinado para o projeto ele é 100% abatido. Então, é a mesma coisa que a gente falou no imposto de renda. Uhum. O empresário vai pagar aqueles 100 mil de ICMS de qualquer forma, mas ele pode botar nesse projeto e abater os 100 mil. Mas aí ele tem uma contrapartida de 10 mil, que é 10%, para depositar no Fundo Estadual do Esporte, que também daí depois é lançado, o governo estadual lança editais para apresentação de projetos, né? Mas isso sai do bolso do empresário e ele não consegue pegar de volta, né? Então custa 10%. Mas também se for, o que eu digo para o empresário, tá? Para te entender, quando ele fala que ele tem que dar esse pedágio, digamos assim, dos 10%, quanto ele teria que desembolsar se ele fosse fazer uma publicidade da empresa dele? Isso aí. Muito mais. Então, na verdade, foi só uma taxinha para ele ter uma divulgação muito maior da empresa dele. Então, eu costumo dizer isso. E é o que, normalmente, quando se busca esses fundos do esporte ali, que tem essa contrapartida, é o que, normalmente, o pessoal diz para o empresário. E eu também não vejo problema, porque, às vezes, até tem umas situações que outro acaba pagando, assim, como se fosse mais na comunidade, assim, para alavancar aquele projeto daquele município. Então, eu vejo um movimento quando tem que agarrar esse fundo em relação principalmente ao esporte, que eu vejo onde destina esses projetos do ICMS, né?
Isso aí, eu não tinha comentado disso da propaganda, que na verdade é uma lei de incentivo e assim, até para incentivar o empresário, ele pode então definir que tipo de propaganda ele vai fazer, porque isso é permitido, então a lei A permite divulgação que ele, dele. claro, Ele divulgue o que ele ganha. Que ele fez, que ele ajudou aquela pavimentação, por exemplo. Não, isso é muito legal. Quer dizer, o desafio aqui para a gente, que é o imposto, que é um desafio para todo empresário, mas a gente acabou vendo aqui com pessoas físicas e pessoas jurídicas que tem uma parte boa, que a gente tem como, sim, destinar e não deixar só para deputados e senadores destinarem o nosso imposto, mas a gente tem Esse então, poder esse também, poder, né, de fazer. Então vamos fazer, né, gente, porque isso é importante, vai ficar aqui no nosso município. E a gente já está caminhando para o finalzinho, e eu vou pedir então para vocês fazerem o seguinte: Rochelle, me conta, nesse desafio de imposto, o que você daria como conselho, ou o que você me contaria de uma experiência que você acha que deu certo e vale a pena contar aqui para quem nos ouve? Bom, na minha experiência, eu sempre digo que o empresário e o contador, eles têm que ser parceiros, né? Então, independente do mês que for, tá? Eu acho que sempre há possibilidade do empresário fazer o planejamento tributário. Então, ele tem que instigar isso no seu contador, para fazer esse planejamento. Embora ele seja, eu acho que Simples Nacional é o melhor regime tributário para mim. Eu sempre digo para o empresário, a gente tem que colocar a prova. Contra os números, não tem argumentos. Então, vamos colocar, até para te saber se efetivamente quanto a gente está falando de carga tributária para ti, né? Então, quanto tu está pagando em relação ao teu faturamento de imposto no Simples Nacional? Se tu fosse no lucro presumido, quanto tu iria pagar? Porque o imposto, eu digo, é um mal necessário. A gente tem que conviver com ele, né? Até o pessoal diz assim, o presidente, ele é o meu sócio da empresa. Tá, mas é um sócio que pensa, vamos pensar assim, é um imposto que vai gerar para a comunidade, é comunitário, né? Então, eu não posso fazer com que isso seja algo tão ruim como a minha empresa. É um mal necessário. Agora, o que a gente tem que fazer é pensar quanto a gente pode fazer para pagar menos dentro da legalidade, porque há N possibilidades. Planejamento tributário, fazer análise porque às vezes para mim pode ser bom, mas eu estou perdendo o cliente porque eu acabo não vendendo para grandes redes, porque eu não dou crédito. Então, o que eu posso fazer para que eu possa... porque assim, o empresário também tem a dor do crescimento. Eu vejo uma dificuldade às vezes assim, mas eu não quero crescer porque eu não quero pagar mais imposto. Não, que bom que tem que pagar mais imposto. Agora, a gente tem que pensar nisso de uma maneira mais saudável para o empresário, né? Porque se deixar de recolher imposto, tem toda a penalidade. Hoje a taxa de juros está alta, então tudo isso tem que ser bem pensado, né? Darcy, seu conselho. Olha, o conselho é claro, inicialmente, levando primeiro nesse intuito da Rochelle, né, é que o imposto, geralmente quando alguém começa uma empresa, ele quer faturar logo e às vezes ele não coloca no preço todos os impostos, né? Ele não sabe que ele vai ter essas guias ou ele acha que isso aí é pouca coisa, ou, enfim, não tem essa noção. E aí ele descobre, tipo o exemplo que você falou antes, que descobre lá em dezembro que tem uma guia muito grande para pagar e aí, eu achei que tinha lucrado e quando vê, metade disso aí é imposto e ele vai ter que pagar. Então, é controlar bem isso aí, né, computar bem isso aí, tem que colocar no preço do produto, né, se é indústria, enfim. Mas assim, a parte boa que... assim, eu vejo com naturalidade que o crescimento ele vai dando todas essas respostas, né? Se o empresário não desiste, ele vai crescendo, ele vai vendo tudo isso. Ele chega em algum momento que se ele é resistente para o contador e para o advogado, ele chega em algum momento e vai dizer, não, eu não posso mais, eu tenho que pedir essa ajuda, eu não preciso saber tudo, né? Então, esses profissionais, eles estão aí para me ajudar. Esse custo eu tenho que dar um jeito de absorver, de colocar no produto. E depois, quando ele cresce mais, então geralmente ele pode participar de coisas assim e ver resultados que ele nem imaginava, né? Além de ver um produto que ele está vendendo e está fazendo alguma pessoa feliz por ter comprado aquele produto, por exemplo, né?
ele pode aplicar num projeto assim aquele imposto, né? E aí que vem essa parte de mostrar que o imposto tem uma parte boa, né? Então você imagina, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos daqui, só projetos de leis de incentivo que participei e elaborei boa parte desses projetos na Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Bairro Alvorada, Associação de Moradores do Bairro Alvorada. Então, está sendo feito lá uma ampliação de um ginásio por volta aí de R$300 mil, que veio tudo de imposto de renda de empresas assim, né? Vai ser implantado lá um projeto Florescer. Fazenda Esperança, comunidade terapêutica que está para iniciar um ginásio também, por volta aí de R$300 mil. Também tudo imposto captado dessa forma, um projeto aprovado, empresas que aportaram os recursos e agora vai ser executado. Grêmio São Luís, então tem escolinha para várias crianças, então lá é maior, vai ser uma arquibancada que não tinha sido finalizada, agora vai ser finalizada, cerca de R$550 mil, projeto de lei federal de incentivo ao esporte. Então os empresários que participaram disso, quando eles verem isso, que a gente vai apresentar para a sessão de contas, mandar as fotos e tal, o pessoal usando, as crianças usando isso, qual é que é o preço disso aí, né? Os empresários pagaram os seus impostos, normalmente como pagariam, e aí eles viram um resultado prático de parte daquele imposto que eles pagaram aqui, né? Então eu acho que isso aí não tem preço, né? Chega um momento que essas coisas boas começam a acontecer. Bom, gente, eu cheguei ao nosso final aqui, uma pena, porque a conversa, o bate-papo tá ótimo, mas eu tenho que agradecer a Rochelle, agradecer você, Darcy, agradecer o nosso ouvinte e pedir mais uma vez que coloque lá no YouTube, né, o que você achou do nosso programa, o que você espera para os próximos programas, e a gente vai ficando por aqui, tá bom? Até a próxima!